Olá, meus alunos, vamos voltando aqui com o nosso capítulo 3, né? Fizemos uma revisão no outro vídeo sobre o sistema feudal, a Baixa Idade Média, e vamos falar agora sobre o capítulo 3, que se inicia com o movimento cruzadista, o ressurgimento das cidades e do comércio. O movimento cruzadista, ele surge ainda no final da Idade Média, né? Com o fortalecimento da Igreja Católica e a ideia da Igreja de retomar a expansão ideológica da religião católica. Ela inicia esse movimento cruzadista que é apoiado pelos senhores, pelos nobres, pelos reis, né? E alguns pequenos comerciantes de cidades que ainda sobreviviam, que ainda tinham oportunidade de fazer comércio, como, por exemplo, as cidades italianas de Verona e Veneza, que ocupavam parte da Península Itálica. Portanto, eram cidades que tinham como grande influência ser banhada pelo mar Mediterrâneo e vinham, né, deviam muito a sua existência devido às rotas comerciais marítimas que existiam no mar Mediterrâneo. Rotas essas que estavam interrompidas, porque a Europa Ocidental passava pelo período da Idade Média, aquele processo de ruralização. Bom, quando a igreja, de certa forma, ela resolve, né, dar o pontapé inicial para esse movimento cruzadista, isso vai que abrir as portas, né, também para um retorno comercial, né, para um reaquecimento do comércio. Mas antes de falar sobre isso, eu queria falar especificamente das cruzadas. O movimento cruzadista ele é um movimento complexo, não é simples. A história, muitas vezes, dos livros, né, ela procura sempre fazer uma análise mais sucinta, e apesar de fazer também essa análise sucinta, mas eu sempre dou alguns toques de algumas coisas que vocês podem conectar. Então, por exemplo, o movimento cruzadista é um movimento, sim, que surgiu pelas mãos da Igreja Católica, mas não somente por ela. Então, eu posso dizer que não foi um movimento somente religioso, porque a Igreja Católica, na ideia de retomar a cidade sagrada de Jerusalém, ela teve que contar com o apoio do exército, de um contingente militar, no qual ela não tinha somente sozinha o poder de construir esse exército, porque ninguém sairia da Europa Ocidental, iria até o Oriente Médio, iniciando uma jornada pacífica de conquistas ou de reconquista. Portanto, o movimento cruzadista ele também tem uma característica militar e também tem uma característica comercial. Obviamente que todo esse contexto ele é sustentado pela Igreja Católica. O movimento cruzadista ele se inicia, como eu falei, por volta do final da Idade Média, né? Então nós temos ainda na Idade Média o início do movimento cruzadista. Meio complicado estabelecer assim, uma data para o início do movimento cruzadista, como também é meio complicado a gente estabelecer uma data específica para o surgimento de tal período histórico. Porém, a Idade Moderna, o final da Idade Média para a Idade Moderna, ela tem um marco histórico que é a conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453, portanto já no século XV. Antes disso já existia o movimento cruzadista. Então a gente pode prever que o movimento cruzadista ele pode se iniciar aí por volta do século X, XI, XII, né? Onde vai se chocar esse movimento cruzadista com também a expansão de povos orientais, entre eles os turcos otomanos e também os mongóis. Então não é fácil analisar o movimento cruzadista. Mas, de certa forma, o movimento cruzadista ele foi rápido, porque ele conseguiu estruturar militarmente e conseguiu tomar Jerusalém, né? Porém, foram expulsos depois pelos turcos, né? Mas essa chegada do movimento cruzadista a Jerusalém promoveu uma coisa muito importante, que foi a abertura de rotas comerciais, tanto, não só terrestres, como também marítimas. E também o estabelecimento de grandes províncias comerciais, como a própria Constantinopla, a cidade de Bizâncio, entre outras cidades no Oriente Médio, como a própria cidade de Jerusalém, a cidade de Cônia, entre outras cidades que eu agora aqui não vou relatar todas, porque realmente foi um grande número de cidades que a Igreja Católica conquistou. Mas esse movimento ele se perdeu. O movimento cruzadista ele não se sustentou somente na questão religiosa. Os interesses econômicos também tomaram parte desse movimento, o que fez com que eles sofressem um desgaste, porque muitos se perderam com a proposta que não era somente religiosa, né? Então descambou muito para o lado econômico, o lado do comércio, e o movimento cruzadista então enfraqueceu durante a Idade Moderna. Então eu posso dizer para vocês que o movimento cruzadista ele originariamente do final do feudalismo, né,
e também se estendeu por boa parte, pelo início, melhor dizendo, da Idade Moderna. Ok? O movimento cruzadista ele também tem uma característica muito importante, que é a questão de toda a sua estrutura econômica. Né? Obviamente que para sustentar todo esse movimento cruzadista, e olha que foram muitas cruzadas, né, que a igreja organizava, e cada cruzada evidentemente tinha um gasto, tinha um custo de soldados, um custo de suprimentos, um custo de manutenção e de soldos também, né? De embarcações, deslocamento com cavalos, com ferramentas. Então não era uma simples tropa que se reunia e saía pegando aí as rotas, não é bem assim. Nós temos aí cruzadas de diversos tipos, com diversos objetivos, né, as cruzadas. Sempre tendo a bandeira, na verdade, da Igreja Católica à frente. E também o exército que foi criado, que foi o exército dos Templários. Os Templários eles atuavam em favor ou para a Igreja Católica, mas em certo momento criaram vida própria, os Templários, e passaram a agir seguindo os interesses não só católicos, mas também interesses econômicos. E essas cruzadas tiveram em muitas das suas jornadas interesses quase que exclusivamente econômicos. Certo? Bom, qual é a grande questão que está associada ao movimento cruzadista? O ressurgimento do comércio e o ressurgimento das cidades. Bom, o comércio, já dei aqui uma pincelada, dei a dica, que o comércio ele foi um dos grandes setores beneficiados com o movimento cruzadista, haja vista que o comércio ele vai, as pessoas envolvidas no movimento cruzadista, que não só religiosos, que não só militares, mas nobres, camponeses, né, que abandonaram aquela crise do sistema feudal, né, e foram atrás de sucesso e grandes expectativas econômicas. E o Oriente era visto como a galinha dos ovos de ouro para a conquista de riquezas. Portanto, esse interesse no Oriente Médio, na conquista de Jerusalém, não era só o religioso. Principalmente porque o Oriente Médio era um grande interposto comercial da Ásia. Portanto, grandes produtos chamados de especiarias que vinham da Ásia passavam pelo Oriente Médio até chegar na Europa Ocidental. E é justamente essas rotas que ligavam o Oriente Médio à Ásia, uma delas, que é a Rota das Sedas, né, por onde passavam diversas caravanas de tecidos, de mercadorias, de especiarias, iguarias e todas outras coisas, isso despertou o interesse comercial dos europeus, que muitos então abriram rotas terrestres e levando esses produtos até a Europa Ocidental, onde antes havia somente o processo de feudalismo. Então, aos poucos, em um processo que durou séculos, foram surgindo as feiras, os burgos, que eu já falei em vídeos passados, né? E esses burgos, essas feiras deram origem às cidades e ao comércio. Né? Daí surgem estruturas, né, que vão consolidar as cidades e também os comerciantes, como, por exemplo, as corporações de ofícios, as guildas, né, as letras de câmbio e os cambistas. As moedas vão reaparecer no cenário econômico europeu e isso vai fazer com que haja o ressurgimento do comércio. Paralelamente ao ressurgimento do comércio, nós temos um movimento também de estrutura das cidades, porque o comércio tinha que ser feito em locais seguros. Né? E os locais seguros eram perto dos castelos, que davam sua proteção. Aí cobravam-se taxas por trafegar nas terras dos senhores. Enfim, aos poucos foi reaquecendo o comércio e as cidades foram surgindo e se estruturando. Né? Então, o movimento cruzadista, no livro de vocês, tem grandes pegadas, né, sobre esse momento, e esta é uma videoaula que fala também sobre esse momento que é já da Idade Moderna. E relatando também que dentro desse movimento surge uma classe econômica que vai movimentar, né, de forma bem interessante a Europa Ocidental na Idade Moderna, que é a burguesia. Surgindo exatamente das práticas comerciais oriundas aí do sistema feudal, do movimento cruzadista. Ok? A dica é leitura dos textos complementares e façam as atividades. As dúvidas pelo WhatsApp, nossos grupos do WhatsApp estão aí, né, que vocês podem tirar dúvida comigo, ou então pela plataforma do Google Class. Ok? Um abraço a todos e aguardem as novidades.